Meu nome é Paola. E até aquele dia, eu achava que entendia o que era o amor. Mas a vida tem um jeito estranho de colocar pessoas no nosso caminho que nos mostram o que a gente nunca tinha percebido sobre nós mesmos. Era início de outono em São Paulo. A cidade seguia seu ritmo de sempre. Buzinas, pressa, luzes de prédios que nunca dormem. Eu estava cursando o último ano da faculdade e dividindo os dias entre aulas, estágio e o cansaço constante de quem ainda não sabia se estava no caminho certo. Foi nesse período que eu conheci Bruna, minha colega de turma. Ela era o tipo de pessoa que fazia tudo parecer mais leve, sempre sorrindo, sempre confiante. Nos tornamos amigas rapidamente, daquelas que se entendem com o olhar, que riem das mesmas coisas e compartilham sonhos parecidos. Certa sexta-feira, depois da aula, Bruna me convidou para ir até a casa dela. Meu pai vai fazer um jantar. Ele cozinha melhor que qualquer restaurante, juro. Ela disse animada. Aceitei. Precisava de um pouco de respiro da rotina cinza. Cheguei ao prédio dela ao entardecer. Um daqueles edifícios antigos, com portaria pequena e cheiro de café vindo das janelas. Bruna me recebeu com um abraço e um entusiasmo que parecia preencher o corredor inteiro. Paola, esse é o meu pai, Roberto, ela disse quando entramos. E ali estava ele. Fiquei surpresa. Ele era extremamente bonito. E logo eu que tinha uma queda por homens mais velhos. Era um homem de presença tranquila, cabelos grisalhos bem aparados e um sorriso discreto. Prazer, Paola. Já ouvi falar muito de você. Espero que coisas boas. Respondi sorrindo. Ele riu. Senti uma atração forte por ele. Uma sensação de segurança, de estar diante de alguém que tinha muitas experiências na vida. Durante o jantar, ele falava pouco, mas cada palavra parecia ter o peso certo. Enquanto Bruna contava histórias, ele apenas observava, sorrindo, como quem se orgulha em silêncio. E eu percebi que fazia tempo que eu não via um olhar assim, cheio de ternura, mas sem dizer nada. Quando ele perguntou sobre meu estágio, contei sobre as dificuldades, o cansaço e o medo de não estar fazendo o suficiente. Ele me ouviu com atenção verdadeira, algo raro hoje. Depois, disse apenas: você não precisa correr tanto para chegar onde o tempo já vai te levar. Às vezes, só ficar firme já é o suficiente. A partir daquela noite, comecei a frequentar a casa deles com mais frequência. Bruna me tratava como parte da família. E o senhor Roberto, eu ainda o chamava assim, sempre me recebia com o mesmo sorriso calmo e uma gentileza que parecia de outro tempo. Certa tarde, quando cheguei lá para estudar com Bruna, ela precisou sair às pressas. Meu namorado tá passando mal, volto logo, gritou, já descendo as escadas. Fiquei sozinha na sala lendo. O senhor Roberto apareceu minutos depois, trazendo uma bandeja com café e bolo. Bruna saiu? Sim, disse que volta logo. Ele assentiu e sentou na poltrona em frente à minha. Ela é como a mãe dela, sempre preocupada com todo mundo, menos com ela mesma. Falava com um carinho que me fez sorrir. Conversamos por quase 1 hora, sobre música, livros e a cidade. E quanto mais ele falava, mais eu sentia que havia ali uma sabedoria que eu precisava ouvir. Antes de eu ir embora, ele disse: Paola, não se perca tentando ser perfeita. As pessoas que te amam de verdade não estão te medindo, estão só te acompanhando. Sorri, e percebi que aquelas palavras haviam me alcançado de um jeito diferente. Nos dias seguintes, pensei muito nele. Minha atração por ele se transformou em tesão. E foi assim, de forma simples, que comecei a mudar. Sem perceber, o senhor Roberto, o pai da minha amiga, se tornou um ponto de calma num tempo da minha vida que só tinha pressa. Nos dias seguintes, a vida voltou à correria de sempre. Faculdade, estágio, trânsito. Mas entre um compromisso e outro, eu ainda pensava nas palavras do senhor Roberto. Bruna, como sempre, era uma tempestade boa na minha rotina. Falava rápido, ria alto, contava 1000 histórias e nunca parava quieta. Mas, diferente dela, eu vivia no modo silencioso. Guardava o que sentia e fingia estar bem, mesmo quando tudo dentro de mim parecia cansado. Numa sexta-feira qualquer, ela me chamou para ir até o apartamento novamente. Meu pai vai fazer risoto hoje. Você precisa vir. Aceitei. Era impossível recusar os convites dela. E talvez parte de mim quisesse ver aquele homem outra vez. Quando cheguei,
Bruna estava atrasada, como sempre. Pai, cuida da Paola aí. Já volto, esqueci o vinho. E saiu apressada, deixando a porta aberta e o som do elevador se fechando atrás dela. Ficamos só nós dois. Ele estava na cozinha, mexendo a panela com calma, como quem tem todo o tempo do mundo. O apartamento cheirava a manteiga e orégano. A televisão ligada no fundo mostrava as notícias do dia, mas ninguém prestava atenção. Eu tinha que aproveitar aquela oportunidade de dar para ele. Nesse dia, o clima estava muito quente. Então me aproveitei dessa informação. Está muito quente hoje. Posso colocar algo mais confortável? Eu disse. Ele respondeu. Claro que sim, Paola. Fique à vontade. Mas não muito, para não me provocar, disse ele sorrindo. E claro que a minha ideia era exatamente essa. Fui ao quarto de Bruna. Escolhi um vestidinho bem curto e provocante, e então tive outra ideia. Tirei a calcinha e deixei lá no quarto e voltei para a cozinha. Pelo reflexo do vidro, vi o olhar de tesão e prazer de seu Roberto. Eu tinha conseguido a atenção dele. Quer ajudar? Ele perguntou, ainda me olhando. Posso tentar. Então corta o tomate, mas sem pressa. Quero apreciar a essa vista. Ele ainda estava olhando meu corpo. Porque apenas apreciar se o senhor pode aproveitar. Eu disse com um sorriso safado. Não me provoque assim. Você está me deixando doido. Respondeu. Deixei a faca cair de propósito e me abaixei para pegar, mostrando que eu estava sem calcinha. Nesse momento eu já estava toda molhada. Nossa, não estou aguentando. Ele disse. Não se segure. Venha aqui sentir como estou molhada. Será nosso segredinho, seu Roberto. Falei. Não precisei falar 2 vezes, ele correu em minha direção. Me agarrou, me colocou em cima do balcão da cozinha, me deu um beijo delicioso. Enquanto nos beijávamos, peguei sua mão e coloquei entre as minhas pernas. Sentir aqueles dedos dentro de mim foi muito gostoso e prazeroso. Peguei a mão dele, tirei lá de baixo e botei na minha boca enxugando os dedos dele. Ele ficou louco com isso. Desci do balcão, passei minha mão por cima do short dele e senti aquele tronco duro. O seu tamanho era padrão, mas a sua espessura era grossa. Aquilo me deu mais tesão ainda. Fiquei imaginando aquele tronco entrando e me rasgando. Nossa, que delícia! Me abaixei e caí de boca naquele tronco. Com jeitinho consegui colocar ele todo na boca. Senti ele na minha garganta e dei uma engasgada de leve. Fiquei ali aproveitando aquele tronco, com movimentos rápidos. Seu Roberto estava delirando de prazer. Sentei no balcão, abri as pernas e chamei ele. Vem aqui. Quero sentir isso dentro de mim. Apontei para o tronco dele. Ele veio até mim, peguei o tronco dele e fui colocando devagarinho, sentindo cada centímetro dele dentro. Ele estava muito molhado, então entrou bem lisinho, mas senti um pouco de dor. Ele era muito grosso. Ele começou a movimentar e cada entrada eu gemia gostoso. Bem, o resto vocês já sabem como termina. Quando Bruna voltou, encontrou a cozinha em ordem, o jantar pronto. E nós dois rindo de algo que já nem lembro o que era. Ela olhou pra gente e disse: Vocês se deram bem demais. Acho que vou ter que dividir meu pai agora. Literalmente. Eu pensei sorrindo. Todos rimos, mas por dentro, eu sabia que ela não imaginava o quanto aquela frase era verdadeira. Porque, de alguma forma, ele estava se tornando parte da minha vida. Não como alguém a ser amado, mas como alguém que me ensinava o que é o amor. As semanas passaram, e os convites para jantar ou tomar café se tornaram mais comuns. Às vezes Bruna estava junto, outras não, e foi numa dessas ausências que as conversas começaram a ganhar mais profundidade. Falávamos sobre escolhas, sobre erros e arrependimentos. Ele me contou sobre o divórcio, sobre como tentou ser o pai perfeito e acabou se perdendo na tentativa. Tem uma hora que a gente entende que amor não é sobre fazer tudo certo, é sobre ficar, mesmo quando dá errado. Essas palavras me atravessaram. Talvez porque eu passava boa parte da vida tentando dar certo para todo mundo. E ele percebeu. Você se cobra demais, Paola. Acho que sim. Sempre sinto que preciso merecer as coisas, mas as coisas mais bonitas da vida não precisam ser merecidas. Só vividas. Olhei para ele em silêncio. E naquele instante, entendi que eu estava diante de alguém que falava com o tipo de verdade que a gente só encontra em quem já se perdeu. Depois daquela tarde na exposição, algo dentro de mim mudou.
Não era uma mudança repentina. Era como se uma nova versão de mim estivesse sendo escrita devagar, palavra por palavra. E, mesmo sem entender direito o que eu sentia, eu sabia que não era amor no sentido comum. Era admiração, era paz, era espelho. Passei a visitar menos o apartamento, talvez por medo. Medo de confundir o que era carinho com o que o coração, às vezes, insiste em traduzir errado. Bruna percebeu. Você sumiu, Paola. Tá tudo bem? Tá sim. Só tô cansada. Mas não era cansaço. Era confusão. Eu a amava como amiga. E o pai dela? Eu o respeitava como alguém que me ensinava, me ouvia e me fazia enxergar o mundo com mais calma. Mas o limite entre admiração e sentimento é uma linha tão fina que, quando a gente percebe, já está de pé sobre ela. Você acredita que o amor pode existir mesmo sem ser vivido por completo? Deixe seu like, se inscreva e compartilhe essa história com quem já te ensinou o que é amor, mesmo sem dizer a palavra.